Boa noite, pessoal, tudo bem? Começa mais um Store Podcast. Quero te agradecer por estar aqui com a gente. Quero agradecer as 400 mil pessoas mês que visualiza e quero te pedir uma coisa para você. Curte, vocês estão vendo e não estão curtindo. A gente gosta de joinha. Não gosta, Luiz? Pô, se gostamos, hein? Curta, também mande para os grupos, né? Os grupos, de família, né? Do Instagram, né? E curtam, se inscrevam. Olha, é um trabalho que eu e o Freitas, o Leandrinho, a gente tem feito com muito carinho, né? Com muito amor para a nossa comunidade. Isso aí é um presente para a nossa comunidade. Sim, é muito bacana. E a gente estamos aprendendo aqui a conversar, a trocar ideia. E você faz parte disso. Amanhã a gente vai estar contando a tua história aqui também. Já pensou? A gente está chamando você para contar a sua história? Porque a gente não quer só... muitas vezes a mãe faz uma diferença na sociedade e você acha que, poxa, eu vou ver a minha mãe lá no Store Podcast. Pô, falar em mãe aí, você não vai falar nada para minha mãe, não? O que ela fez para você hoje? Nossa, eu quero agradecer, né? Ela já tá ao vivo já, né? Vivo aí, ó. Ô, dona G, muito obrigado, viu? Aquele bolinho de milho, muito gostoso, aquela broa. E era milho mesmo, né? Não, é milho. Era milho de verdade. De verdade. E é o nhoque dela? Nossa, ela chamou a gente sexta-feira lá, que nhoque, hein? Eu comi 3 vezes. 3 pratos de nhoque, três pratos. Eu nem almocei, eu falei, vou aproveitar, né? É isso aí. Nem almocei, falei, vou comer. Muito obrigado, tá? Uma professorona, dona G. E ela tá vindo, tá animada, gostando aí da célula também, né? Não perde uma, né? Ela indo na igreja. Ontem ela ficou 2 horas lá na igreja. 2 horas. Acabaram com a coluna dela ontem lá. Mas ela ficou firme e forte. Ficou firme e forte. Tem que levar um travesseiro pra ela. Legal, muito bom. Gente, olha, hoje a gente tá com ela. Nossos patrocinadores. Tem que falar sobre patrocinadores, né? Eu queria aproveitar um pouquinho mais ela. Vamos falar dos patrocinadores, né? As pessoas que nos ajudam. Gente, que isso aqui nos não é pra... que nos apoiam. Isso aqui não é pra ganhar dinheiro, tá? Isso aqui é pra gente contar histórias. Só o Leandrinho ganha dinheiro aqui, tá? A gente trabalha pelo prazer, é a nossa alegria, né? Aqui que a gente tira o nosso estresse. A gente quer agradecer a doutora Sinara Sandoval Carvalho Contursi. Ela é fisioterapeuta, ela trabalha com reabilitação física, com pós-operatório, terapias a laser e também terapias manuais. O Super Vale, o varejo atacado é aqui. A Semiplan Genética, IATF e Semi, e cortes e leis das maiores centrais do mundo. O cartório primeiro e segundo ofício com a doutora Pamela Barros. Lembrando que lá no segundo ofício agora você faz também escritura, viu? Do seu imóvel. Rurales, compra e venda de imóveis rurais urbano. A União Farma, a farmácia da Deilson, sua saúde em primeiro lugar. Atlética Academia, Academia do Lisandro. Laboratórios de análises clínicas e citológicas do nosso amigo Linauer, no Lib. O Bora Beach, seu fim de noite lá. O Labordes, onde você compra os melhores produtos aí do laticínio. Tem aquele queijinho pra você fazer aquele churrasco. Você que não quer, tá cansado de comer carne. Eu preciso comer uma coisa diferente, mas quero estar no churrasquinho. Você aproveita aí com um... Gostoso aquilo lá, hein? Excelente, muito bom aquele espetinho de queijo. Vou trazer pra você semana que vem. Opa, traz sim. Ele fica crocante por fora, macio por dentro. É uma delícia. Naquele queijo que você vai assando, ele vai caindo. Você tem que ficar pelejando com ele pra ele não cair na brasa. 5 minutinhos no air fry. E tem um air fry, né? Pra esses gaúchos, Nutella, né? Tá assando na air fry, né? E é bom, hein? E é gostoso. E também o Hotel Esplanada, 67981223282. Olha, final de ano chegando, gente. Sua casa é pequena, sua família é grande. Se você quer acomodar melhor a sua família, agenda já e reserva ali um quarto pra sua família, pros seus familiares, pros seus amigos que vai vir te visitar ali. E eles vão receber toda a atenção ali, sem contar que tem um café da manhã sensacional, muito bom. Gente, hoje a gente tá com ela aqui nos honrando com a sua presença. Ela é polêmica e ao mesmo tempo a resolvedora de problemas. Ela está em todos os lugares, mas não é onipresente. Ela está muitas vezes bem falada, mal falada, e ela está aqui hoje para falar tudo e muito mais aqui, conversar, e a gente vai trocar uma ideia com ela aqui, e ela vai estar contando um pouquinho da história dela aqui, por que ela é desse jeito, por que as pessoas criticam ela, e por que ela está desempenhando um grande trabalho que nunca foi feito na área do esporte e também do turismo em Cacilândia. Alguém que sabe fazer do carvão um diamante, né? É só tempo e pressão que vai saindo, né? E ela vai contar isso pra gente aqui. É a nossa vice-prefeita. Boa noite, vice-prefeita. Muito obrigado pelo carinho e por ter disponibilizado parte do seu dia para estar aqui com a gente. Boa noite, Freitas. Muito obrigado pelo convite. Luiz Arthur, Leandrinho, todos que estão nos assistindo aqui. Gostei dessa descrição aí. Já começou bem quente, né? Bacana, Sumara. Sumara, vamos começar pelo início. A gente se conhece, a gente é amigo há muitos e muitos anos, né?
Eu me lembro que você fez um projeto muito bacana na igreja, no projeto social com as meninas, né? Isso, o Projeto Princesas. Foi dali que, no Projeto Princesa, que desencadeou o teu amor pela política, foi por ali? E até, emendando, né, na pergunta, depois teve muita crítica, né, até sobre a tua pessoa, porque você fez aquilo ali e depois saiu candidato, né? Sim. Então, muito bacana a gente começar realmente relembrando tudo isso, né? A minha história de liderança, na verdade, ela surgiu na igreja presbiteriana, que sempre me deu muito respaldo. Investiram na minha família na época para a gente fazer cursos de liderança. Tudo que eu aprendi foi com muita capacitação, muito estudo. Então, na época tinha curso, chamava CEFLAL, um Centro de Formação de Líderes da América Latina. E nós começamos a fazer os cursos de liderança, desenvolvemos outros projetos, não só o Princesas, né? Tinha outros projetos com as crianças no sábado à tarde também, projeto Força e Vida. Fizemos também o Impacto do Cowboy. E o projeto Princesas foi o que mais teve essa visibilidade. E ele era fruto de algo específico para mim. Ele não foi um projeto que eu aprendi foi algo de Deus para a minha vida. Todos sabem do meu testemunho, eu fui vítima de abuso sexual na minha infância, então quando eu superei tudo isso, eu tive esse chamado de Deus para cuidar das meninas, das princesas, muitas vítimas de violência, maus tratos. Então a gente desenvolveu durante 6, 7 anos esse projeto na igreja, com a ajuda de mais de 15 voluntárias, toda a sociedade se envolveu. Então assim, eu nunca tive pretensões políticas, eu estava muito satisfeita com isso já que eu estava desempenhando. E para mim, Luiz Arthur, foi específico de Deus, e muito bacana você perguntar sobre isso, porque eu já tinha um histórico de políticos na família, sim, apesar de eu nunca ter me envolvido. Tua mãe, né? Vice-prefeita. Minha mãe foi a primeira vice-prefeita da história de Cacilândia, né? Meu tio, Valdomiro Gonçalves, sempre foi deputado. E eu não gostava de política, eu era totalmente assim, eu não sabia. Se você me perguntar quem foram os candidatos a prefeito que eu já votei em Cacilândia, eu não lembrava. Eu escolhi meus candidatos ali com aquela coisa, eu tenho que votar, vamos lá, quem que a gente vai escolher, sempre com muita consciência do voto, mas ao mesmo tempo eu não tinha aquele apego em saber tudo o que estava acontecendo no mundo político. Eu particularmente não gostava. E foi algo de Deus muito forte. Eu estava de férias 2 anos antes da eleição. Eu estava, na época, viajando e eu tive um sonho. Eu tinha... até sofro um pouquinho com isso. Eu tinha contatos e experiências com Deus muito maiores que eu tenho hoje, pela minha falta de busca, eu confesso isso, mas naquela época eu buscava muito a Deus por conta de todos os projetos que eu já estava vendo, e ali eu tive um sonho, era literalmente aquela conversa. Vocês que têm intimidade com Jesus, vocês sabem como que é, né? Então foi uma conversa entre Jesus e eu ali naquele momento, e ele falando que ele ia me levar para a carreira de vereadora. Foi especificamente isso: olha, você vai sair candidata e você vai ser vereadora. E eu briguei ali naquele momento no sonho, eu falei, não, de jeito nenhum. E eu pensava muito na minha reputação. Eu falava assim, não, eu já faço o bem, eu já faço muita coisa para minha comunidade, eu não preciso estar na política para fazer o bem para minha comunidade. E ali a conversa com Deus foi nesse sentido. Você não precisa da política para fazer o bem, mas a política precisa de pessoas que façam bem pela comunidade para estar nela. Então é aquilo, quando os bons não vão, os maus governam. Tudo que Deus falava comigo era sempre com versículo bíblico, era sempre com histórias concretas da Bíblia, não eram aquelas profecias que vinham, você vai fazer isso. E naquele momento em específico, eu fiz um combinado. Eu falei assim, olha, como eu tinha essa questão da família política, se eu chegasse e falasse assim, eu tive um sonho, Deus falou comigo, é para eu entrar na carreira política, eu não sei se eu vou fazer isso ou não. E as coisas iam conduzir de uma maneira que poderia falar assim, a família dela que ajeitou. Então ali eu fiz um acordo com Deus que eu não contaria nem para o meu marido na época, né? Eu estava casado com a Deilson, que eu não contaria para ninguém da minha família, que se fosse de acontecer, isso teria que acontecer de uma maneira natural e que o convite iria chegar até mim sem eu mover nada e que eu não gastaria nada na minha campanha eleitoral para eu saber se realmente era de Deus. Gente, isso foi 2 anos antes da eleição. Nem se falava em campanha. No outro dia, eu quieta, não falei nada. E assim, volta e meia eu sonhava com isso e eu guardei isso. Aí foi um dia na igreja, eu estava no culto, o Rodrigo começou a frequentar lá, e ele do nada virou para mim, eu estava sozinha, estava no final do culto, e ele falou, Sumara, quero te fazer um convite, você é candidato a prefeito e quero, isso há 5 anos atrás, né? Quero você como vereadora. E no momento eu assustei, porque foi a primeira vez, né, que eu recebi esse convite.
E aí eu não contei para ninguém, depois a gente conversa. Ele, não, vamos conversar, tô montando a chapa, você tem um perfil de liderança, já faz trabalhos, né, com liderança. E eu, não, tá, fui embora dali. Na época, o Adeilson me viu conversando com ele e ainda perguntou, falou assim, o que foi que o Rodrigo tava falando com você? Eu não contei, falei, não, nada, coisas do projeto. E chegamos em casa, ele insistiu, aí eu contei, chorando já, né? Eu falei assim, eu tive um sonho assim e tal, e agora o Rodrigo chegou e conversou. E aí nisso ele ainda falou assim, nossa, várias pessoas já chegaram para mim e falaram que você tinha que ser candidata, mas eu nunca nem te contei, porque era uma coisa tão irreal, né? Ele sabia que eu não gostava disso, né? Então ele falou, vamos continuar em oração. Então, eu falei, não. Várias confirmações. Foram, Luiz Arthur, foram muitas confirmações. E aí eu falei, não, mas eu falei para Deus na porta da minha casa, não foi na igreja, né? E aí passou ali uns 15, 20 dias, eu também sem falar para ninguém. Aí o Rodrigo foi na minha casa, ele foi com a ficha já de filiação. Aí eu tive uma conversa sincera com ele. Eu falei, olha, eu só aceito. Primeiro, se você me falar que tem jeito de ser política sem ser corrupta, ele falou, tem, com certeza, pode ficar tranquilo. Eu falei, tem jeito de eu ganhar uma eleição sem comprar voto? Ele falou, tem também. Eu falei, agora eu também preciso da resposta do meu pastor, porque ali sim eu precisava da minha liderança religiosa. No outro dia, fui conversar com o pastor, era o pastor Gil Bean, que está até hoje na igreja. Conversei com ele, falei para ele todos os sonhos de Deus. E eu era líder do Ministério de Jovens, líder do Ministério de Missões, do Projeto Princesas, né? A gente desempenhava várias lideranças. Só que para mim era muito mais importante as lideranças da igreja do que a política. Então eu falei tudo para ele e eu fiz a seguinte pergunta. Eu falei assim, olha, não quero deixar nenhum ministério, eu não quero deixar nada. Se for atrapalhar a minha vida na igreja, nesse sentido de eu ter que sair de alguma liderança, ou a Deus na época também sair de alguma liderança por conta da campanha eleitoral, no sentido de eu ser ou não candidata, só naquele momento que eu não poderia mesmo, né? Falei, eu não quero. Agora, se o senhor me abençoar e falar que não tem problema, ele ainda brincou, ele pegou no relógio, olhou e falou assim, olha, até o presente minuto não existe nada no estatuto da igreja que proíba um membro líder sair candidato. Você tem a minha bênção, acho sim que você tem um perfil e tal. E ali naquele momento foi a resposta de Deus, porque o pastor me abençoou e incentivou. E aí sim veio as etapas de eu falar com a minha família, todo mundo concordou, né? E aí passamos para a etapa da campanha eleitoral. Como eu tinha o projeto, eu já conhecia muita gente, a gente ajudava muitas pessoas, né? Esse que eu queria tocar nesse... O papel da igreja é isso, né? Sim. É uma coisa natural. E como a nossa política brasileira, não Cacilândia, ela é carente de líderes. Sim. Então, a ver nas pessoas que já desenvolvem um trabalho sem nenhuma pretensão, né, de galgando cargos Sim. políticos, mas pelo amor, pelo aquilo que Cristo já fez por nós, as pessoas mesmo já nos colocam num certo pedestal para poder ser alguma coisa, né, como referência. É natural, né? Os líderes eles feito vão colateral daquilo que você faz. Então ali a gente fazia o bem para a comunidade, a gente ajudava muitas pessoas, famílias carentes, a gente ajudava sim com alimentos, com roupas, com presentes, formaturas, festas. E ali naquele momento, quando saiu os 45 dias de campanha, eu falei, meu Deus, né? E agora? Mas deixa eu voltar um pouquinho atrás para a gente entender. O que no projeto Princesa, nesses 6, 7 anos que você estava à frente, o que mais te impactou vendo as crianças? Isso que eu quero ver esse testemunho teu. O que te impactou? Você disse, meu Deus, isso aqui é uma coisa absurda que eu posso fazer um trabalho, de repente, no executivo e que eu posso melhorar a vida deles. O que te impactou que você possa falar para nós? Olha, isso aqui eu saí chorando de algum lugar. Então, na verdade, Luiz Arthur, eu falo assim, a sociedade, ela está indo por um caminho. Todos nós temos consequências de tudo que a gente vive. Todos os dias nós vamos ter consequências das coisas que acontecem na nossa vida. De escolha que a gente é obrigado a decidir o tempo inteiro, né? Então, assim, agora você imagina as crianças que foram criadas no meio de famílias desestruturadas, de ciclos de abuso, de violência, de maus tratos, de droga, de bebida. Como que vai ser o futuro dessas pessoas se a gente não tiver bons líderes na sociedade, se a igreja não estiver fazendo o papel dela de estar cuidando dessas pessoas que deveriam estar sendo cuidadas pelas famílias, mas que a própria família já tem uma desestrutura familiar anterior também. É uma bola de neve, é um ciclo muito grande. Então, assim, nos anos que eu vivi ali, eu lembro que eu sofri muito quando eu tive que deixar o Projeto Princesas, porque sim, né, eu deixei o projeto, e eu lembro que eu me agarrei nele, e eu continuei com ele 2 anos depois que já não era para ele existir. E eu quis continuar. E eu me agarrei porque eu falava assim, eu preciso continuar fazendo isso por elas. Mas aí
Deus, ele já estava me movendo para outra atmosfera, porque eu posso fazer por elas hoje numa esfera realmente da gestão municipal. Mas ali naquele momento, através do esporte, de todas as coisas que a gente está vivendo agora. Mas naquele momento eu não queria. E veio novamente uma mensagem de Deus para mim nesse sentido. Quando você se apega a coisas que eram de Deus para você e elas já não são mais, se você não fizer o que tem que ser feito, ele vai levantar outra pessoa para fazer. Então é aquilo, olha, nesse momento você tem que entender que, tipo, é um ciclo se fechando, né? São fechados. Então foi um ciclo maravilhoso. É que a gente se apega demais, né? Eu não queria abandoná-las, mas não foi um abandono. Eu vivi o tempo de Deus que eu tinha que viver com elas, você ensinando. Falou que te impactou. Não, foram muitas histórias, não tem algo específico. Não, você pode compartilhar para as pessoas até entender o projeto. Era assim, era muito íntimo com cada um. Por exemplo, tinha meninas ali, a gente cuidava no sentido de mostrar que elas poderiam ser a protagonista da própria vida. Sim. Que elas não precisavam repetir o ciclo de maldição que elas viviam. Que elas podiam, sim, estudar, trabalhar, se formar. O ciclo hereditário. Então, assim, a gente ia na casa de famílias, por exemplo, que a gente estava... Eu lembro que um dia eu levei uma dentista, Giselma, para dar uma palestra e a gente deu kits, porque a gente ganhava muitos presentes da comunidade para dar para essas meninas. E a gente pensava, será que elas estão valorizando? E eu cheguei numa casa de uma família que ela tinha somente uma escova de dente para a família inteira. Todo mundo dividia a mesma escova de dente. Meu Deus. E, Freitas, eu lembro que eu estava tão triste, porque a gente já tinha dado dia de manicure, de cabeleireiro, tanta coisa. Nesse dia do dentista, eu pensei assim, nossa, elas não vão gostar. Eu vou dar um kit com escova de dente, um fio dental, uma pasta e uma toalhinha bordada que a gente conseguiu com uma parceira dessa. Eu achei que elas iam gostar. Quando eu fui levar ela na casa dela, ela chegou com tanta alegria para a mãe, começou a chorar, e ela é uma moça linda, 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 gente. Ela, nossa, uma graça, tá super bem, tá casada hoje, super bem casada. Uma gracinha. E a mãe dela falou assim, ela tá emocionada porque nós só temos uma escova aqui em casa. Aí eu, graças a Deus, tinha mais ali no carro, peguei para todo mundo. Então, assim, a gente não tem noção. Na gestão agora, administrativa, a gente tem que entender, Luiz Arthur, que o outro, a gente põe na nossa cabeça uma preconcepção da vida da outra pessoa e a gente não tem noção do que ela está passando. Sim. Então, assim, a gente tem que começar a olhar as pessoas com mais empatia, com mais humanidade, você pensar assim, o que ele está passando ou não. Eu acho que a gente não... Deixa eu só fazer uma pergunta que eu vou sair e você vai ficar proseando com ela aqui, tá? O que acontece? Quero falar pro pessoal, eu preciso dar uma saidinha hoje, eu tenho um compromisso lá na Donep e não vai ser possível eu estar aqui, mas queria muito ficar aqui, mas a gente vai trazer ela em janeiro, você vai fazer o projeto anual, você vai contar pra gente o projeto anual na área do esporte, vai continuar no esporte? Vai, com certeza. Sim, vou. Uma pergunta não é nem na área da política, mas numa área mais pessoal. O que você sente falta daquele momento que você chegou e falou assim, não estou mais como eu deveria estar, em questão, não em relação à igreja, mas em relação a Deus. O que mais sente falta, assim? Quando você chega em casa, porque geralmente a gente está sempre substituindo Deus, né? O que você sente falta? Nossa, sinto falta disso, tá? Sim, essa intimidade mesmo, é aquele momento ali que você tem a certeza, né? Deus te direciona. Eu tinha certeza de cada passo. Eu ainda tenho muito isso, eu sei, né, que ele está me direcionando, mas essa intimidade mesmo aí, quando você está buscando intensamente, fica mais sensível, né? Você fica sensível, você ouve a voz dele em cada momento da sua vida e quando você está muito corrida, com pouco tempo para se dedicar a ouvir a voz de Deus, ao estudo, a isso como eu estou agora, então a gente fica um pouquinho mais... Fica aquele relacionamento mais distante. Mas então, você está frequentando alguma igreja? Não estou. Não. Tá de férias? Estou de férias, preciso voltar, sim, confesso. Não, bacana. Muito obrigado. Obrigada eu tenho que você sair, me desculpa. Mas depois você assiste. Eu vou assistir, mas a gente vai... Janeiro, né? Para ela falar do projeto do ano que vem, né? Sim, né? Voltamos. Fique à vontade aí. Obrigada. Gente, um abraço. Tchau. Compromisso. Sumara, que a gente estava falando sobre esse projeto Princesa, que foi um marco na cidade, né? E eu não tenho... não só eu, acho que a comunidade não tem uma noção grande de quantas pessoas têm carência no nosso município. Muita gente. Porque nós vivemos aqui em Cacilândia pleno emprego. Então, hoje a pessoa fala assim, não tem emprego, tem que ir. Aqui tem todo mundo. Tem sim. A gente quer levar gente para a fazenda, trabalhador, não acha. Então é complicado aqui em Cacilândia hoje. Não existe mão de obra, né, na nossa cidade. Então eu vejo que tem um paralelo. Tem pleno emprego, mas existe uma dificuldade extrema nas casas. É mais ou menos isso? Sim, E o que é o problema? Esse problema
sociocultural, que as pessoas elas acham que elas podem ganhar tudo do governo, que elas não precisam trabalhar, que ela pode ter... É aquele ciclo de projetos sociais, de programas sociais do governo, então, que dão essa manutenção do básico. Ela não pensa que ela pode viver além daquilo, que ela pode ganhar além daquilo, que ela pode se esforçar em trabalhar. Eu sou a favor desses programas que eles sejam provisórios e com uma capacitação. Por exemplo, a assistência social, ela tinha que investir nesse sentido. Olha, você vai então receber o auxílio, bolsa, tal, mas você vai fazer curso, alguém da sua família vai se capacitar. O Projeto Princesa, ele funcionava mais ou menos assim. Então, a gente inseria essas meninas no mercado de trabalho, a gente treinava elas, capacitava. Então, só para eu concluir o raciocínio aqui do Projeto Princesa em relação à política, Luiz Arthur, porque daí era algo meu, né? Então, eu entendi de Deus que eu poderia ajudá-las em outra esfera, né? Já na esfera política. E aí eu me lembro que quando vinham as críticas que falavam isso, né? Ela usou o Projeto Princesas para ganhar a eleição. Primeiro, essa nunca foi a intenção. Segundo, quem dera todas as pessoas que têm interesse em entrar na vida política façam bem antes. Então, é uma forma de você conhecer as pessoas. Então, assim, eu não tinha intenções, mas fazer o bem para a comunidade me levou para a política de uma maneira muito natural. Então, muitas pessoas falam assim, eu quero entrar na política, porque se eu entrar, eu vou fazer isso, isso, isso. Faz primeiro. Imagina só, a gente tem uma faixa de 100 candidatos a vereadores. Eu era uma candidata a vereadora que fiz um projeto social 6 anos, me dedicando a esse projeto e outros também. Imagina se 100 pessoas começarem a desenvolver projetos por 5 anos na nossa cidade para depois se levantar como candidato. Imagina como que a cidade não ia estar melhor. Sim. Ia ser pessoas eleitas melhores. Sem dúvida. Então, assim, fazer o bem para o outro nunca é ruim. Não. Então, as pessoas me criticavam por eu ter feito algo bom com o interesse de entrar na política. Não era. Mas e se fosse? Qual que era o problema? Porque fazer o bem nunca é ruim. E entrar na política não é algo ruim também. Porque as pessoas veem assim, eu tinha interesse de entrar na política. Pera lá, interesse no quê? Porque eu tinha minha profissão. Mas criticar é fácil, né? Fazer é difícil, né? Sim, se colocar o teu tempo, tua dedicação é a diferença. Eu tinha minha profissão, tinha o meu trabalho, então assim, eu não precisava de estar na política. Só que eu me encontrei ao mesmo tempo, porque tem plenitude no que você vai fazer. Como eu tinha esse compromisso com Deus e foi uma certeza, e ali, igual eu estava te falando, eu falei assim, olha, eu não vou comprar voto, eu não vou fazer nada que mostre que não foi de Deus eu ser eleita. Como eu já ajudava muita gente, muitas famílias, e eu pedi a Deus, me abençoe e me proteja para que não venha pessoas precisando, porque é muito ruim você lidar com uma pessoa que está precisando de uma comida e você não puder dar, porque eu tinha um compromisso que eu não vou dar na campanha eleitoral, porque Deus confirmação. E aí, quando a minha gestão como vereadora, como eu sempre estava fazendo aquilo que realmente Deus tinha me colocado, eu tinha certeza que eu queria ser uma vereadora que fizesse o quê? Representasse a população. Então, o vereador, muitas vezes, eles entram lá sem saber o que ele tem que fazer. Pois é, isso aí que eu ia te argumentar. Algumas vezes eu te ligava falando assim, Sumari, tal coisa, como é que é, né? Interagindo com você. Sim. Você chega como vereadora, que capacidade, que poder tem o vereador para a nossa comunidade entender? Porque parece, assim, para a nossa comunidade, que o vereador tem um poder, né, estratégico de fazer algo. Existe isso? Não existe? Luiz Arthur, o vereador ele não tem esse poder de fazer algo. Por exemplo, as pessoas falam assim, a rua está cheia de buraco, o vereador não faz nada. Gente, o vereador ele é o representante da população. Ele pode, de uma maneira mais fácil, levar os anseios da comunidade. Ele está te representando, é mais fácil para ele chegar ao secretário de obras, por exemplo, e aos funcionários da prefeitura, para representar e falar assim, olha, está tendo buraco nesse lugar, está tendo vazamento. Então, ele te representa. Mas não é ele que decide se vai arrumar ou não. É o gestor, mas aí cabe a ele a ter uma boa comunicação com o prefeito e com a gestão municipal para concluir o que está pedindo. Porque muitos vereadores também, eles ficam prometendo coisas, por exemplo, eu vou dar uma casa, eu vou arrumar tal coisa. Não, essa não é a função. Esse compromisso de vocês, então, se passa por 8 anos de trabalho junto? Sim. Tá. Sim. Esse compromisso a gente fez até com os deputados na época, porque o Paulo Corrêa, ele não queria que eu fosse candidata a vice, justamente porque ele queria uma política atuante. E o medo de todos os políticos o vice-prefeito não faz nada. Muitas vezes o vice-prefeito ele não tem nenhuma atuação. Então, isso poderia acontecer comigo. Então, o Paulo teve essa conversa junto com o Rodrigo, junto com o Dagoberto. Era aquela coisa assim, pera lá, mas e aí? Ela vai ser uma vice que vai ficar na casa dela? Porque eu não quero, porque isso pode acabar com a carreira política, né, que eu estava começando. E ali ele fez o compromisso que ele me deixaria atuar. E a secretaria foi a secretaria que eu escolhi.
E então, assim, tá tudo certo por enquanto. Que legal. Mas e essa escolha da secretaria? Porque a escolha da secretaria mais importante, não que as outras não sejam, mas parece que a Secretaria da Saúde é uma secretaria pesada, né? Sim. E teve muito comentário na cidade, né? Teve. Chegou a passar isso na tua cabeça? Teve muito, mas assim, lembra que eu falei que eu sempre fiz muito curso de liderança. Sim. E todos os cursos de liderança que eu fazia eram em Ministério Esportivo. Eu sou fisioterapeuta. Eu me lembro isso da igreja. E eu sou apaixonada pelo poder e o potencial do esporte. O que ele pode causar na vida das pessoas, na comunidade. E isso nunca era visto em Cacilândia. O esporte aqui era totalmente apagado. O turismo nem se fala, não existia. Cultura era uma festinha ou outra ali e não tinha uma visibilidade. Então, quando eu comentava que eu queria ser a secretária na eleição antes, né, que eu queria ser essa secretária dessa pasta, as pessoas zombavam de mim. Pessoas que não queriam que eu saísse candidato falavam assim, você está trocando um mandato de vereadora, você pode escolher outra secretaria de maior evidência, você vai escolher essa secretaria. Como assim? Uma secretaria que você não vai ter evidência nenhuma. E eu tinha certeza que era essa que eu queria, porque eu sabia do potencial dela, ainda mais que ele não era utilizado. Então, cogitou sim que eu fosse a secretária de saúde, mas eu sei que o Lucas estava mais preparado do que eu para esse momento. E confesso que eu não teria medo. Você sabe que eu sou corajosa, né? É aquela coisa assim, se tiver que encarar, vamos encarar. Eu vou aprender a ser, porque eu também não sabia ser secretária de esporte. Mas o bacana também, né, Sumara, na nossa vida é a gente ver assim, aquela pessoa está mais preparada, né? Sim. E você passar, eu acho que essa grandeza também né? É muito importante a pessoa ter, né? Essa consciência, né? Sim, porque, por exemplo, o Lucas, ele já vinha ali como secretário adjunto, né? Ele já sabia dos trâmites. Sim. Eu não sabia nada. Você começar do zero, uma secretaria que é a mais importante, sim, é muito complicado. A do esporte, tanto é que eu troquei toda a minha equipe. O prefeito ainda falou assim, nossa, como assim? Você vai todo mundo? Eu falei, sim, porque eu quero todo mundo sem vício, sem nada. Eu quero todo mundo aprendendo junto comigo. Mas por quê? Porque é uma secretaria que você pode dar um tempinho ali para começar. Tanto é que demorou um pouquinho para a gente começar a engrenar nos trabalhos. Muita gente falava, não vai ter evento, a secretaria não está promovendo nada. E depois, quando começou, não parou mais, né? Porque a gente estava entendendo como funcionava. Então, foi muito bacana e eu estou muito satisfeita, muito mesmo. Tanto é que hoje é uma das secretarias que mais está em evidência e eu fico muito grata a isso. E durante a eleição aí, né, vocês se colocaram os nomes à disposição da comunidade, qual que é o teu balanço? Eu acho que foi uma eleição muito aguerrida, que não precisava chegar a alguns extremismos que foi. Sim, foi. A política ela tem esse lado que eu não concordo. Você pensou que ia chegar nesse nível? Não, tanto é que eu falo assim, muitas coisas, falo assim, os políticos depois junta tudo e tal. Eu tenho um certo problema com isso, Luiz Arthur, porque eu acho assim, não vale a pena você ir para um extremismo, não vale a pena você ir para a ofensa da vida pessoal. Eu fui extremamente atacada na minha vida pessoal, fizeram vídeos horríveis sobre a minha vida, eu tive que ir para a delegacia várias vezes, então isso me abalou muito. Eu falei, meu Deus, mas é aquilo. Eu fui literalmente assim, sendo forjada. Sim. Aí isso me tornar uma pessoa mais forte a ponto de eu não deixar isso me abalar hoje. Tanto é que, assim, igual o Freitas disse no começo, uma mulher que é muito elogiada e ao mesmo tempo muito criticada. Então, assim, no começo, qualquer crítica que eu recebia, eu ficava 3 dias em casa chorando. E agora, não, porque eu aprendi que eu não vou conseguir agradar a todos e eu não tenho nem pretensão para isso. Eu tenho a minha forma de trabalhar, é uma forma forte, é uma forma polêmica, é uma forma que muitas pessoas gostam, outras não gostam. E tá tudo certo. Eu tenho a minha consciência que eu estou fazendo o meu melhor a cada dia. Então, isso é o que me move. Tem uma das coisas que eu me lembro da eleição é que teve uma crítica muito grande em relação ao posicionamento, se você era de direita ou de esquerda. Sim. Né? Então, deixa bem claro, porque nosso país está polarizado, né? Sim. Ou você é de esquerda ou de direita. O que você é, Sumara? Com certeza eu sou de direita, sempre fui. Eu falo assim, até eu dei risada no dia do debate que falaram isso, né? Eu falei assim, como que é engraçado, né? Sou filha ali do agro, criada na fazenda, os meus pais têm propriedade até hoje e sempre trabalharam muito duro para conseguir o que tem e sempre ensinaram esses princípios para os filhos, que a gente tinha que estudar, se valorizar, trabalhar para conseguir alguma coisa. Então, assim, os meus posicionamentos sempre foram de direita. Então, assim, eu nunca... Tanto é que as nossas alianças, eu sempre me aliancei com políticos, né? Tem o histórico do Dagoberto, sim, mas o Dagoberto é uma pessoa em particular, não concordo com muitas coisas que ele vota.
PDT, né? Sim. Agora ele já está no PSDB e o PSDB vai acabar, né? Então, assim, essa questão da legenda, eu lembro quando eu fui sair candidata, Luiz Arthur, e o convite foi pelo PDT, na época eu me preocupei com isso, porque eu falei, opa, pera lá, esse partido é centro-esquerda, né? E aí eu conversei com a minha mãe, que entendia muito mais de política. Federal, sim. Né? E aí até a minha mãe falou assim, filha, no interior as pessoas se preocupam mais com quem são as pessoas e não qual é o partido. Todo mundo me conhecia, todo mundo conhecia a minha trajetória de vida, então ela falou, fica tranquila, né? Então foi aí quando eu vim pelo PDT, né? E depois passei para o PP, que é o partido que eu me identifico, eu não consigo entender isso, Mara, dos políticos não têm ideologia própria. Então, isso que eu acho que as pessoas se frustram muito. Porque um dia você é do partido A, depois você vê do partido B, que não tem nada a ver um com o outro. Nada a ver. É muito complicado, porque você vê assim, agora, por exemplo, o PSDB está se dissolvendo, e o que tem de gente indo para o PL, que é um partido de extrema direita, sendo que tem gente lá que era de esquerda. Então, assim, isso é complicado, porque daí você vê que as pessoas elas estão indo a troco só para ser candidato mesmo numa legenda, né? Para poder ser ou não eleito. Então, aí a população tem que começar a repensar nas escolhas. Por isso que é muito importante essa questão da consciência do político que você está votando, de acompanhar a trajetória dele. Você acabou de falar sobre o agro, né? Que a tua família é ligada no agro, que você vem, né? Dessa vertente aí. E está chegando aqui em Cacilândia uma coisa que eu sou muito questionador com todo mundo que passa aqui pelo podcast, que é essa monocultura do eucalipto. Né? E para mim isso é um perigo muito grande para no nosso município, né? Eu já vi isso acontecer em Brasilândia, eu já vi isso em Riba do Rio Pardo, e para onde vai eu vejo para onde que nós estamos indo. Então eu queria saber a tua opinião sobre essa monocultura, porque eu acho que os extremismos não são nada bom. Até se eu não me lembro se é em Rio Verde ou Jataí, que existe uma lei municipal que barra um percentual para soja, plantio da soja, até para diversificação do município. É interessante. O que você pensa sobre isso? É interessante. Eu também me preocupo muito, porque eu vejo assim que o desenvolvimento do estado do Mato Grosso do Sul hoje é um dos maiores do Brasil, né? Já ficou em primeiro lugar em algum tempo, acho que agora está em segundo ou terceiro, mas aqui o desenvolvimento maior está sendo por conta do eucalipto mesmo. Então, a gente vê e é assustador, né? Está tomando conta, diminuindo completamente o gado, a pecuária. Então, a gente se preocupa. Mas parece que essa questão do espaço, né, dessas regiões ali de Três Lagoas, Água Clara, Ribas, é um espaço específico bom para isso. Então, por isso que está se desenvolvendo tanto. Eu me preocupo, sim. Mas Cacilândia, graças a Deus, a gente ainda está tendo uma diversidade, né? Com essa questão da laranja, do amendoim, da soja. Então, a gente ainda está pegando um pouquinho de uma fatia de cada. Mas é algo que tem que ser olhado, sim. Porque senão daqui a pouco Cacilândia vai virar uma cidade dormitório. Vai viver do quê, né? Sim. Porque as cidades em torno de Cacilândia, tudo desenvolver. Só Cacilândia que não vai, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, nosso comércio é muito forte, é isso que eu penso que... A pecuária é nossa, a bacia leiteira nossa é fortíssima, as pessoas não sabem disso. Então, só que já está diminuindo, porque as pessoas estão preferindo arrendar as terras mesmo, né? Mas você vê se eu faço sempre essa comparação. Numa fazenda, tem 3, 4 famílias ali, fixadas no campo, não na cidade, mas no interior, gerando renda, gastando na cidade. Aquelas famílias vão embora dali, né? Então, numa extensão aí de 5, 10 mil hectares, vai ficar uma pessoa para olhar se pegou fogo naquilo, né? Não, então, a gente tem que tomar esse cuidado. As pessoas não estão tendo essa noção do que está acontecendo no município. É um perigo que tem que ser olhado, porque pode sim virar uma realidade, mas é isso que eu falo. Graças a Deus ainda a gente tem outros potenciais, então a gente tem que pensar em fortalecer o comércio, porque muitas vezes a gente pensa assim, as pessoas sempre questionam, a Cacilândia precisa desenvolver, precisa de ter grandes indústrias. Gente, não é a nossa realidade. Não vai cair uma grande indústria aqui, sendo que não tem mão de obra capacitada para isso. Então, as pessoas têm que entender. Tipo, a grande indústria, ela vai onde tem mão de obra sobrando. Energia, uma boa internet. Sim, né? Então ela não vai. Então, eu acho que a gente tem
partir pelo princípio de fortalecer as coisas boas que a gente tem aqui. Valorizar muito mais. E o agro tá bombando, né? Sim. Tem um estudo todo, não é um estudo meu, estudo de todo mundo no Brasil, vendo da pecuária em 2026 vai bombar. Sim. Os melhores preços vão ser em 2026, vai ser um ciclo virtuoso de 8 anos. Então, é isso que a gente tem que ver, valorizar o que a gente já tem aqui, né? Mas eu queria saber de você. Você chegou na Secretaria de Turismo, Secretaria de Esporte. O que você encontrou quando você abriu a porta? Meu Deus do céu, lixo! Muito lixo, de verdade. Vocês não têm noção, gente. Nós demoramos, assim, uma semana para conseguir pôr em ordem. O que tinha... Gente, uma das coisas que, graças a Deus, a gente conseguiu resolver e o prefeito, ele quer colocar um almoxerifado central. Vocês não têm noção do estoque de coisas que tinha. Tudo dentro de fardo preto, saco de lixo preto. Eu tinha, assim, quase 1 tonelada de saco de lixo lá, que eu fui distribuindo para as outras secretarias. Papel higiênico... inúmeros, todos ensacado dentro de sacos pretos. Ninguém sabia o que tinha lá dentro. Então, assim, coisa que a gente pôde ficar 6 meses sem ter que comprar, sabe? Porque tava copo... Era tanta coisa, era tanto entulho e não tinha... Quando eu entrei naquela despensa, eu falei, meu Deus do céu. Não, ali eu já fui, a gente já foi com um caminhão, tirando, organizando, do jeito básico, sem gastar. A gente foi pondo prateleira nas paredes, porque era tudo amontoado, a gente não conseguia organizar, né? Então, aí a gente mudou de lugar. Aí eu levei ali para o lugar que está hoje, né? E a gente foi primeiro organizar essa questão mesmo da bagunça. Então, ali a gente separou tudo, o que tinha de mercadoria, o que não tinha, começamos a ajeitar tudo. Documentos, todos foram apagados, Luiz Arthur. Isso até é criminoso, né? Mas, infelizmente, assim, o secretário, a pessoa... Com qual a intenção de você apagar os computadores? As pessoas têm que entender que a gestão é do município, não é dela. Então, assim, tem que ter uma maturidade para isso, sabe? Aquela pessoa que pegar um computador que não é seu, é do município, estava nas casas dos funcionários, a maioria dos computadores, dos notebooks. E pode isso? Não. É para usar na secretaria. E apagaram completamente todos os documentos que estavam ali. A gente teve que começar do zero. Então, assim, até hoje a gente sofre com isso. Era um boicote? Era um boicote. Teve situação que foi até a polícia na casa de funcionário para pegar computador que estava lá. E existia um calendário municipal de eventos aqui? Não existia? Como é que era isso? Era muito bagunçado. Então, o que eu priorizei? Tentar organizar as coisas boas que tinham e mantê-las. Porque eu nunca tive mudou a gestão, vamos apagar toda a história. Não, gente, é uma gestão, é uma sequência, é uma cidade. Então, muita gente pensa assim, ela não vai querer fazer nada do que... Gente, o Campec, a gente não mudou o nome, porque Campec, quem decidiu que seria esse nome, se eu não me engano, foi o diretor de esportes, que ficou há muitos anos, né? O Clóvis, eu não tenho certeza se foi ele, e mantivemos o nome Campec. Algo que está dando certo, vamos fazer. O festival de música era da outra gestão, vamos continuar fazendo. Inclusive, está chegando semana que vem. Então, assim, a gente pegou coisas que já tinham, vamos melhorar, organizar a estrutura. Toda secretaria, ela precisa, assim, a cultura, o turismo e o esporte... Tudo que você quer pleitear no governo, Luiz Arthur, você tem que ter uma organização. Para você ter uma organização, você tem que ter um conselho que te fiscaliza. As únicas secretarias que são obrigadas a ter conselhos mesmo, e os conselhos são deliberativos, é a saúde e a educação. Tem o conselho da saúde. Tudo que vai acontecer na saúde, o conselho se reúne todo mês, tem ata, tem tudo, eles votam. A de cultura tem que ter, só tinha no papel. Então, por exemplo, os recursos que vinham do Aldir Blanc, todas as coisas que tinha, tem que ter um conselho para fiscalizar. Existia a lei, mas não existia esses conselhos atuantes. Então, eu comecei a organizar isso aí. Então, ali a gente, vamos montar o conselho de turismo. Pegamos a lei, que era antiga, como que fala? O conselho de turismo. Vamos implantar esse conselho, implantamos. Vamos implantar o conselho da cultura, implantamos. O conselho do esporte a gente ainda não implantou, porque ele não tinha lei. A primeira a gente tem que fazer a lei. Porque se eu quero um dinheiro do governo, só vem se tiver conselho atuante. Então, a gente precisa disso. Então, o conselho é bom até porque ele ajuda a fiscalização, né? Uma das coisas que a gente está organizando, só para você ter noção, a lei do conselho, eu até fui denunciada, é muito engraçado. Gente, é muita denúncia agora, hein? O Ministério Público, toda hora chega uma cartinha. O recurso da Aldir Blanc foi uma das coisas que eu mais bati na tecla. Lembra aquela vez que eu denunciei? Pessoas pegaram o recurso da Aldir Blanc para fazer vídeos
muito ruins, de péssima qualidade. Até parabenizo aqui o Leandrinho, que fez um vídeo com recurso da Aldir Blanc, muito lindo, das nossas cachoeiras, junto com o Bruno. Ficou muito lindo mesmo. Então, é para isso. Os recursos estão ali para bons profissionais fazerem bons projetos. E antes não era. Então, eu denunciei. E esse ano eu falei assim, não, eu quero fazer tudo tão bonito, tão correto, porque eu me empolguei tanto. Falei, vou pegar logo aquela secretaria que eu criticava tanto nessa parte, né? Então, a gente começou tudo muito certinho. Mal comecei, já recebi denúncia no MP. Eu falei, olha só, né? Que engraçado. Por exemplo, o Conselho. A lei do Conselho da Cultura, Luiz Arthur, fala assim, que o Conselho deverá ser formado por eleito por seus respectivos segmentos culturais. Nós não temos nenhum segmento cultural organizado em Cacilândia. Nós não temos sindicato dos músicos, sindicato dos artesãos, sindicato dos cantores. Não tem. E a lei é falha, porque dela não fala. E se não tiver esses segmentos, quem que vai ser? Aí ela continua. Nesse conselho precisa ser colocado 4 pessoas do executivo, sendo uma da Secretaria de Cultura, uma da Educação, ela vai falando, e os representantes da comunidade tem que ser um da melhor idade, um de restaurante, um do artesanato e um de artes musicais. Então, a gente escolheu. E aí eu fui denunciada falando que eu não tinha feito a eleição. Mas tudo tem como a gente se defender. Então, fui lá, conversei, mostrei a lei para a promotora. Falei, a gente pode fazer uma alteração nessa lei para que nos próximos anos isso não aconteça, porque a lei tem uma brecha. Então, ali ela concordou com a gente. Eu mostrei para ela que a gente poderia colocar que, não havendo os respectivos segmentos culturais organizados, que os representantes da comunidade sejam indicados, um pela OAB, um pelo Rotary, as entidades da comunidade indicarem pessoas, não precisam ser ligadas à entidade, ela só vai indicar, né? É tudo isso que você está trabalhando, né? A base de tudo é dinheiro. Sim. Existe recurso disponível para a secretaria? É assim... Suficiente, né? Então, a gente tem uma dotação orçamentária que ela é muito fantasiosa. As pessoas falam assim, por exemplo, eu acho que a minha dotação desse ano era de 4 milhões. Ah, nossa, tem 4 milhões. Não, o dinheiro é sempre uma perspectiva do ano anterior. E aí o prefeito vai adequando. Porque o que ele é obrigado a manter lá os 23% na educação, né, os 15% da saúde, o resto ele não é obrigado. Só que aí é aquela coisa, eu tenho que mostrar para ele, olha, prefeito, vale a pena você investir no esporte, porque a gente investir no esporte, a gente diminui o problema de saúde, a gente investindo nos jovens, a gente vai ter menos problemas na assistência social. Então, a gente tem que, e eu sempre mostrei que a gente poderia fazer eventos com baixo custo. Então, a gente implantou as escolinhas, com funcionários que já existiam, que eram os funcionários concursados. Então, a gente foi trabalhando. Mas eu não tenho assim, olha, Sumara, você tem esse dinheiro aqui, você gasta com o que você quiser. Não tem. A gente tem lá simulações e a gente, ganhamos. Por exemplo, nós ganhamos o show do João Bosco e Vinícius, que vai ser na semana que vem. A gente ganhou do governo. A gente ganhou o show, mas espera lá. E o palco, a iluminação, o som, o gerador, toda a estrutura que envolve esse show. A gente tem que ter recurso próprio. Então, aí, prefeito, eu ganhei isso, mas a gente vai gastar isso. Sumara, a gente fala muito de turismo, né? A gente que viaja, né? A gente vê, assim, as cidades pujantes com o turismo. E é um dinheiro que tem um retorno imediato, né? Para a comunidade, né? É hotel, farmácia, posto de combustível, restaurante, é tudo. Mas a base de tudo, a gente vai lá para Bonito. A gente chega em Bonito, tem pessoas capacitadas para nos levar nas riquezas do município. Sim. Existe essa capacitação hoje em Cacilândia. Eu quero ir no Salto, eu quero ir nas cachoeiras. Existem pessoas preparadas para isso? Nós não temos. Nós estamos começando a engatinhar no turismo. A primeira coisa que eu fiz, né, quando eu entrei nessa pasta, falei, gente, o turismo, como assim? Porque eu também não sabia como desenvolvê-lo. Você fala assim, como que você vai desenvolver o turismo de um lugar? A gente tem as belezas naturais. Tá bom, e daí? Eu preciso o quê? De infraestrutura. E essa infraestrutura, geralmente, ela é privada, Luiz Arthur. Ela não é pública. Então, quando você vai em Bonito, tem hotéis, tem restaurantes, tem lojas, tem passeios, tem guias, tudo é cobrado. Cacilândia não tem. Então, não tem como. A gente tem... Então, a gente está mostrando agora e está tentando levantar empreendedores para empreender no nosso município o turismo de aventura, que eu tenho certeza que vai ser uma fonte de recurso maravilhosa.
Mas não pode partir da prefeitura. Então, assim, por que eu fui descer rapel? E postei, tô descendo rapel aqui na Cachoeira do Socorro. Foi maravilhoso, é uma das melhores experiências que eu tive na vida. Por quê? Eu quero mostrar para a população, olha, dá para fazer. Mas a gente tem como a prefeitura bancar isso? Não tem. Tem que ser uma propriedade privada. Alguém tem que, privado, montar uma empresa de rapel. Boia Cross. Gente, o Boia Cross eu tô tentando convencer alguém. Eu tenho um empresário agora que vai vir em dezembro para montar uma empresa de boia cross e rafting em Cacilândia. Porque imagina só, a gente conseguir desenvolver um circuito aqui em Cacilândia, entre Lagoa Santa... Qualquer passeio, Sumário, você sabe muito mais que eu, qualquer passeio em Bonito de 2 horas é R$400, R$600, qualquer passeio. Imagina a fonte de renda que tem um empresário que tem uma propriedade aí, né? Aí imagina, por exemplo, Cacilândia, as pessoas vão na Lagoa Santa, tem gente que vem ali para Lagoa Santa para ficar 3, 4 dias, enjoa. E se Cacilândia a gente fizer uma parceria, vem passar um dia, você que está hospedado ainda, vem passar um dia aqui em Cacilândia, com boia cross, com rafting, com rapel, você pode se programar, mas eu preciso de uma empresa, a prefeitura não tem como fazer isso, então a gente precisa começar a mostrar para a população que ela pode investir nisso. Então o turismo, uma das coisas que a gente está desenvolvendo o turismo é através do esporte dos eventos, que foi uma estratégia que eu usei, porque como que a gente vai gritar para o Brasil, gente, Cacilândia é lindo, nós temos uma cachoeira maravilhosa, o salto é lindo, a Cachoeira do Socorro é perfeita. Como que eu vou mostrar isso? Eu não tenho uma voz que alcança tanta gente. Mas, por exemplo, o Baianinho de Mauá tem. Ele tem lá não sei quantos milhões de seguidores. O evento de sinuca, muita gente pode não ter concordado. Mas o evento de sinuca, nós gastamos ali R$35 mil. Mas o que esse evento trouxe? Nossa, os hotéis estavam lotados, restaurantes lotados, foram 3 dias de evento. O Baianinho foi lá e postou foto do salto. O que teve de gente que me mandou mensagem, eu vi nas redes sociais do Baianinho, você lá e tal. Que cidade é essa? A gente pode ir para aí? Como funciona? Vocês têm estrutura? Então, assim, porque ele mostrou para um público que não conhecia. Aquele evento que vocês fizeram... O da canoagem também. Não, de aviação. Nossa. Aquilo ali foi um marco. Eu vou te falar... para você ter noção. Um amigo meu lá do Paraná, de Cascavel, pegou e me ligou. Eu vou estar tal dia lá em Cacilândia. Eu vou no evento lá que me convidaram de aviação, né? Avião, veio o dele, o do pai dele. Olha só. Vai escutando. Do irmão dele e do amigo dele. 4. Então, eu cheguei lá, ficamos lá, ele assim, cara... maravilhoso. Onde é que está o prefeito que eu quero conversar com ele, porque ano que vem tem até de novo. Eu vi abastecendo 4 aviões, olha o que entrou de recurso. Sim. Eles alugaram uma chácara para todos virem para cá, né, para a família deles estarem aqui. Usou o restaurante, né, da cidade. Olha o que gerou de riqueza para a cidade. Né? Então, ficaram hospedados em hotéis. Todos os pilotos ficaram em hotel. Então, assim, é isso. Os eventos, eles atraem para a comunidade, volta em forma de dinheiro e recursos, sim, para cá. Então, igual a pessoa fala assim, o dinheiro foi embora do município, vamos supor, especificamente do cachê do Baianinho. Os 35 mil saiu. Pera lá, mas todos esses jogadores também ficaram hospedados em hotéis, comeram nos restaurantes, compraram nas farmácias, foram nos lugares. Então, o retorno vem para o comércio, para as empresas. A de canoagem, a gente trouxe, eu lembro que eu consegui, e aquele de canoagem, Luiz Arthur, para mim foi, aquele ali para mim é o meu xodozinho, porque quando eu entrei, eu falei, meu Deus, porque eu fico pensando assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Igual agora eu estou preocupada com o Natal, o que eu vou fazer para fazer umas coisas bacanas. O de canoagem, falei, como que eu vou fazer no salto? Eu lembrei que tinha tido uma matéria que tinha saído no jornal, do Cacilândia Urgente, do Giroto, acho que tinha saído, falando sobre a questão de que alguém tinha saltado lá. Eu não me lembrava mais ou menos, fui lá no Google, pesquisei, salto de caiaque, já veio a matéria e já vi o nome do Pedro Averso. Entrei no Instagram, Pedro Averso, procurei, já mandei mensagem para ele na hora, sou vice-prefeito e secretária de turismo de Cacilândia, vi o seu salto assim. Na hora ele me respondeu, eles sumaram, meu sonho era voltar aí. A gente já tentou fazer proposta para outros políticos, mas nunca aceitaram. Já começou a conversar comigo. Em 15 dias eu estava reunido com o presidente da federação e da confederação, que o presidente da confederação, igual eu estava te falando, ele é de Aquidauana, a confederação, a sede dela é em Curitiba. Já é o 2º mandato dele. Está fazendo conhece um trabalho. A realidade do Estado. Sim, ele conhece a do Estado, está aqui dentro, já conhecia Cacilândia, já conhecia o salto. Então, quando eu fui me reunir com eles, ele falou, Sumara,
nós vamos dar para você uma escola de canoagem. A gente precisa levantar bons atletas de novo e a gente precisa de um polo igual a Cacilândia. A gente vai dar e tal. Trouxeram aqui os arquitetos da confederação, pagaram 30 mil no projeto, já entregaram o projeto para a gente, porque a hora que o arquiteto chegou aqui, ele falou assim, vamos ver mesmo isso aí, se Cacilândia tem esse potencial todo que vocês estão falando. Quando ele viu, ele falou, meu Deus, tá pronto, porque já tem o canal artificial, as lagoas estão ali. E aí eles falaram que a gente pode ter, no mesmo evento de canoagem, 4 modalidades de canoagem. A canoagem que desce do rio, a canoagem slalom, ali no, a do extremo. Vai ser ali no salto. Sim, tá. No salto. Então, assim, agora a gente precisa ir no Ministério dos Esportes tentar recursos, porque a pista é muito cara. A princípio, para fazer a escola de canoagem, não é barata. Tem uma ideia de valores? 9 milhões, mas assim, é para transformar o salto, é para fazer até uma praia artificial. Então, assim, eles fizeram um projeto, já que eles estavam andando, eles deram um projeto assim, que não é só a pista, né? É toda a estrutura de um balneário mesmo. E o que eles querem mostrar é que o Ministério dos Esportes pode investir, porque Cacilândia tem potencial para se tornar um nível de competição internacional aqui, de Olimpíadas. Só que aí, o que acontece? Eu falei assim, a gente precisava mostrar um evento. Não é só ficar, porque eles querem a escola. Para eles, o evento é o de menos. Só que, através do evento, a gente poderia mostrar para nossa comunidade, olha só o que dá pra gente fazer aqui. Então, aí, só que aí tem aquela, meio que uma rixa de uma canoagem com a outra, Luiz Arthur, muito engraçado. Tipo assim, o pessoal da canoagem que desce o rio, eles não têm coragem de saltar, eles não querem botar a vida deles em risco. A canoagem slalom, que é aquela olímpica, ninguém corre perigo de morte ali, mas a canoagem extrema corre. Então, pera lá, o deles é meio radical. São confederações diferentes? Não, é a mesma confederação, mas dentro são modalidades diferentes. Tá. E aí, o presidente da federação não queria fazer no mesmo final de semana. Ele falou, não, Sumara, um final de semana a gente faz a de descida, no outro você organiza a de extremo. Falei, eu não posso, eu não tenho dinheiro no mesmo final de semana, eu não tenho nem tempo, tem que ser, né? Eu consegui, o presidente da confederação falou, não, deixa que eu vou convencê-lo, porque ele tinha medo de manchar a canoagem de descida com um acidente ali no salto, porque é perigoso. Então, a do salto não foi competição. A competição que valeu dinheiro, tudo foi a de descida, que vieram muitos atletas, mais de 50, e foi linda. Só que a canoagem extrema, que foi no salto, eles trouxeram ali os 4 melhores do Brasil hoje, né? Veio o Caio Moreno, Pedro Averso, André Luiz. Eles saltaram e viram que dá para fazer aquilo em segurança para uma competição. Então, quando terminou, eles chegaram para a gente e falaram, agora a gente viu, a gente só estava testando. Agora a gente viu que dá para vocês receberem uma prova internacional em Cacilândia. Então, a confederação vai nos fazer o convite para sediar essa prova ano que vem. Então, imagina só, ali as imagens do salto, gente, viajaram o mundo. Então, através do esporte, o nosso potencial de turismo está sendo mostrado para as pessoas que não tinham. Agora, Sumara, você batalha isso daí, você sonha, você vai em Brasília, vai em Campo Grande e tem uma PCH que quer atrapalhar tudo. Deus. E tem uma PCH que atrapalha tudo. A gente corre o risco de uma PCH acabar com o salto de Cacilândia? Eu acredito que hoje não corremos mais. Eu acredito que a gente já está com 80% garantido em relação ao salto, não às outras PCHs. Mas a do salto, tanto é que assim, o empresário da PCH, ele sempre conversava comigo antes, quando eu era vereadora, e quando eu entrei para a secretaria e vice-prefeita, ele achou que ele ia ter uma aliada. Ele até assim, né? Nossa, que bom, vocês ganharam a eleição, tô indo para aí para a gente resolver. Eu pensei, meu Deus, a hora que ele chegar aqui, ele vê que... Aí ele começou a ver nos meus status, nas minhas postagens, que hoje a gente estava arrumando salto. Ele, pera lá, vocês não podem incentivar o turismo aí não, porque senão a Agência Nacional não vai deixar, porque uma das coisas que impede uma PCH é o turismo. Se ali tiver comprovado que é um local com potencial turístico para a comunidade, eles barram mesmo. E aí ele veio para cá e aí a gente mostrou e ele ficou bem chateado, nervoso, denunciou a gente no ministério, não sei, a denúncia foi anônima, né? A gente não pode nem falar que foi eles não, mas aí denunciaram a gente no Ministério Público, aí a gente teve que fazer uma defesa, o Ministério Público pediu e isso foi muito bom, porque daí o Ministério Público pediu para que a Polícia Ambiental fosse lá e fizesse levantamentos em cima das denúncias que eles falaram que a gente estava depedrando o lugar, com obras que não eram boas e tal, e aí a Polícia Ambiental foi. O salto estava lindo, lotado de gente, bem cuidado, sem lixo, sem nada. E aí fizeram um relatório maravilhoso, falando que o lugar nunca esteve tão bem cuidado, que estava cheio de turistas, que ali sim tinha potencial e tal. E logo depois veio a resposta da Agência Nacional das Águas, mandaram para a gente os documentos falando assim, olha, tá tudo certo para montar PCH aí, porque eles mandaram documentos falando que realmente está abandonado. Aí a gente, não, pera lá, a gente já tem documentos que mostram ao contrário. Então a gente mandou esses documentos.
E eu preciso ir até Brasília para ver como que está essa situação lá. Mas essa do Salto tinha prazo. E já deu o prazo que o município tinha para assinalar que queria. A gente mostrou que não queria. Agora, as outras, elas falam que não atinge a cachoeira, né? 2 perguntas que eu tenho para fazer. Se a gente corre esse risco, existe algum risco? E outra, eu queria que você explicasse para todo mundo, para a nossa comunidade, para quem está nos assistindo, o que a PCH traria de importância para a Cacilândia, em termos de valores e de empregos? Os empregos da PCH, elas são mais quando estão na fase da construção, né? Que é uma fase provisória. Eu não me lembro agora exatos os números, mas vamos supor que são acima de 200 empregos, mas durante a obra. Quando a obra se encerra, Luiz Arthur, são 12 empregos. É nada. Uma loja de Cacilândia emprega mais. Sim. E assim, eu particularmente sou contra por toda essa questão da degradação da natureza. Sem dúvida. O Rio Aporé, ele na audiência pública foi mostrado que o trecho que vai ser desviado, o leito do rio, para passar, né, por dentro dessas turbinas e para fazer essa descida, vai ficar com 18% do fluxo de água normal. 18%, gente. É pouquíssima água que vai ficar dentro do rio nesse trecho. Depois a água volta. Então, não vai abalar a queda do Salto, porque essa água vai voltar para lá antes. Só que, tem gente que é a favor. Então, são pontos de vista. Tem muitas pessoas do município que são a favor, porque ele vai gerar um lago. O lago, na parte de cima, quando começa a acumular água, é um lago que vai ter potencial turístico para ranchos, jet ski, restaurantes à beira da água, como a gente tem em outras cidades. Lembrando que é uma pequena central hidrelétrica. Ela não é um lago tão grande assim como é em Santa Fé, por exemplo, em outras cidades. É um lago pequeno. Então, tem gente que concorda por esse lado, pelo potencial que vai trazer depois. O que entraria de receita para a prefeitura? Eu vi em torno, falando que algo de 1 milhão, durante toda a construção, com essa questão do ISS. Só que eu não me lembro se o valor também era esse. Eu lembro que eu até tirei uma foto, mas agora eu não vou conseguir achar ela aqui. Porque eu vi falando que seria 1 milhão, mas na hora que eu vi lá era mais do que isso. Mas o ISS é arrecadado durante toda a trajetória dela de construção, isso diluído, né? E depois da construção, o que tem de arrecadação? É pouquíssima. É nada, né? Não, é bem baixa. E vocês têm algum estudo para você do impacto do turismo ali? O que geraria de renda para o município, em contrapartida da PCH? Então, a PCH, ela promete muitas coisas, né? Promete que vai ficar lindo, que vão arborizar em volta e tal. É uma decisão que ela não cabe a nós, é um rio federal e essa decisão é do IMASU, da Agência Nacional de Águas. A gente pode, sim, tentar dificultar. Isso a população tem que ver o que quer. Então, assim, foi bom que na audiência pública tinha muita gente, as pessoas levantaram bastante questionamento, só que aquela coisa, é tudo muito formal, Luiz Arthur. Os questionamentos estão ali, tem que ser mandados antes, eles já avaliam as perguntas antes de responder, então, assim, não tem aquela discussão calorosa, não tem, é tudo direcionado. E tem prazo, então, assim, ali a audiência pública ficou a favor deles, né? E no teu entendimento, o que a nossa comunidade pode fazer para preservar mesmo ali o Salto? Então, o Salto em si, eu acredito que não corre perigo. No meu ponto de vista, é isso que a população tem que fazer. Nós estamos fazendo a nossa parte como gestão, o prefeito já sinalizou que não quer, que já foi atrás até da Energisa, porque os terrenos ali são da Energisa. A Energisa já disse que não quer, que realmente ela pode fazer uma permuta com a prefeitura, pegando outro terreno e doando o Salto de vez. Ali a gente pode fazer uma parceria público-privada para a gente conseguir, né, cuidar melhor daquele lugar, investir, construir restaurante, fazer passarela. Imagina, dá para fazer muitas coisas ali, né? O Salto pode virar realmente um ponto de visita regional aqui muito grande. Existe, né, no mandato de vocês uma ideia de fazer uma licitação e privatizar aquilo ali? Sim, existe. A gente já está organizando os documentos para que isso aconteça. O prefeito fazer um já restaurante bacana ali, né? Que dê visibilidade ali. E que dê um acesso também bacana, né? Sim. Quem sabe a gente consegue recursos para asfaltar, né? Sim, muito simples. Para chegar aquilo ali, né? Hoje aí com a Way aqui do lado, pelo menos as raspas de asfalto. O que falta no nosso município? São áreas de lazer. Eu vejo assim, ao fim de semana as pessoas saem de Cacilândia para gastar dinheiro em outros municípios. Por que a gente não gasta aqui no nosso município, né? E é muito bacana porque você vê que, sim, a população quer. Ela quer o lazer, ela quer gastar, ela quer sair de casa.
base. Isso é muito importante. Uma das coisas que... Então, assim, a gente tem essa pretensão, sim. Uma das coisas que eu fui criticada, Luiz Arthur, e que eu vejo, assim, eu tenho a minha forma de pensar e eu também fui muito elogiada. Então, por isso que eu falo que você nunca consegue agradar todo mundo. Foi com o festival gastronômico, Festival Food Truck, que nós realizamos. Não foi gastronômico. Você foi bem criticada mesmo. Então, hein? Mas ao mesmo tempo, estava lotado. As famílias que foram... A gente foi criticado por pessoas que não foram. As pessoas que foram estavam extremamente felizes porque elas estavam comendo comidas que não tem no nosso município. Ali era um momento da gente permitir que a população que não pode viajar, que não pode levar os filhos para comer uma comida diferente. Aqui não tem nenhuma casa de crepe. Tinha crepes maravilhosos ali. Então, é uma forma até de incentivar o nosso próprio município a pensar nisso. Porque se a gente pensar assim, carrinhos food trucks. Não, a gente não tem. A gente tem 1 ou 2 aqui em Cacilândia. Está na hora do pessoal. Eu, particularmente, meu sonho era montar uma área gourmet em Cacilândia. Um pátio gourmet, onde os food trucks pudessem estacionar. A prefeitura desse ali o lugar de manutenção de banheiros, de limpeza. As empresas, os food trucks estacionariam e ficaria uma área gourmet, como já tem na maioria das cidades. Mas os empresários de Cacilândia que trabalham nesse ramo aí, eles foram convidados para participar? Nesse em específico, não. Porque o que acontece? Esse festival, a prefeitura não teve nenhum gasto. O empresário veio, ele que contratou todos os músicos, ele que pagou todas as despesas. Foi um evento privado. Foi evento privado. Nós só permitimos ele fazer no espaço público. Sim. Então, assim, muitas vezes as pessoas, assim, todos os outros eventos que eu fiz, que a gente permitiu, como no evento dos carros antigos, na festa junina, que teve praxe de alimentação, ninguém da comunidade pagou nada. Todos os custos foram do município. Deixei as tendas lá, as pessoas foram lá para ganhar dinheiro e venderam muito. Então, eu estou sendo muito parceira dessas pessoas. As pessoas que criticaram não são pessoas que queriam estar montando também, porque todo mundo que quer, tanto é que nos carros antigos ali, o pessoal montou bastante, vendeu muito. Festa junina, então, meu Deus, eles venderam muito, vamos ter o ano que vem de novo. Então, assim, nós vamos realizar... semana que vem, se tudo der certo, eu vou estar fazendo um treinamento sobre economia criativa, que seria mais ou menos essas feiras gastronômicas. Assim como estava tendo lá no sindicato, eu nem sei se ainda continua tendo não aquela continua, lá. Até ontem, por acaso, eu fui com a minha mãe ali na Feira do Produtor, eu achei aquilo ali... Acabou aquilo ali. Nós já temos o projeto também para revitalizar, acabou, tá? Ela tá horrível. Não tem mais nada. Tá horrível. Ali. Pô, eu me lembro aqui há 20, 30 anos que a gente ia lá, era maravilhoso. Lotado. Hoje não... Sim. Nossa, eu senti pena ontem dá uma dó. De ir lá, né? Sim. Mas sobre esse festival, eu acho que pode ter uma integração das pessoas da comunidade que trabalham com isso com pessoas de fora. Sim. E fazer aí uma vez por ano um festival, um fim de semana. A gente quer fazer uma vez por mês, um final de semana, permitindo que essas pessoas vendam comidas ali na praça. Nós já vamos fazer agora, na semana que vem, vai ter o Festival Estudantil de Música. Então, ali eu já vou permitir uma praça de alimentação. Então, esses ambulantes vão poder vender lá. Tá. Isso aí a gente já vai começar a divulgar, eles já estão se organizando. Mas, a partir de dezembro, a gente quer montar, por exemplo, na semana que o comércio fica aberto à noite, a gente vai fazer uma decoração de Natal muito incrível esse ano. A gente quer fazer uma pracinha de alimentação ali também, na roda, assim como foi feito do festival, com pessoas de Cacilândia. A gente quer apresentações, até tem que convidar as igrejas para fazer apresentações de final de ano, cantatas de Natal. A gente está conseguindo algumas com o governo, consegui um show gospel. Jonathan Cordeiro, dia 20 de dezembro, a Fundesporte deu. A gente já contratou, são 14 artistas, dia 23 de dezembro vão fazer... para o público infantil, uma apresentação teatral, vestidos de Papai Noel, de Mamãe Noel, de duendes. Então, a gente vai incentivar essa parte cultural. E a gente quer também pessoas daqui, da comunidade, teatros das igrejas, podendo apresentar ali. Sumara, você apanhou, estou me lembrando agora, você apanhou feio também. Do quê? Foi no rodeio de Cacilândia, que as pessoas criticaram muito a prefeitura ter colocado dinheiro nos shows, né? Aquele dinheiro veio da onde? Veio do governo estadual? Veio da onde? O dinheiro foi assim, a prefeitura não colocou o dinheiro nos shows. A prefeitura ganhou, nós ganhamos, né? O prefeito foi, eu estava com ele na reunião, a gente ganhou 2 shows. Jades e Jadson e o João Haroldo e Betinho. Vocês ganharam do governo estadual? Ganhamos do governo estadual o show. Tá. A prefeitura, ela decidiu, né? O prefeito decidiu uma parceria com o Sindicato Rural para abrir os portões. Então, ele não pagou o show.
ele pagou, se eu não me engano, 430 mil. 100 mil seria para o desfile aniversário da cidade, para custear também toda essa parte da comida, que foi tudo muito bom esse ano, né? Do Gugu lá foi um show, foi show. Eu consegui trazer eles, eu tinha vindo em um evento, eles fazem muito evento de carros antigos, e aí eu fui conhecer e falei, não, vamos ter que trazer esse pessoal. E foi maravilhoso e a gente vai repetir. Então, assim, o dinheiro não foi para o show, o dinheiro foi para o sindicato organizar do jeito que eles tinham que organizar. Então, foram eles que fizeram. A gerência era do sindicato. O município exigiu que eles abrissem a portaria e não cobrassem. E 2026, é a mesma perspectiva? Eu confesso que eu não sei, porque essa aí foi uma decisão exclusivamente do prefeito, né? Então, assim, não sei o que ele vai decidir para 2026. Isso aí, eu não conversei com ele sobre isso ainda, não. Silmara, as coisas vão sendo muito antecipadas no Brasil, né? Nós estamos em 2025, já está falando das eleições presidenciais, né? E se fala também que você pode disputar. Você falou já que não, que tem combina aí com o prefeito, mas existe uma conversa em Cacilândia que você pode disputar a prefeitura no próximo mandato. Existe essa possibilidade? Olha, se tudo correr como está acontecendo, não existe essa possibilidade. Eu tenho um compromisso com o prefeito e eu sou mulher de honrar compromissos, com certeza. Legal. Então, acredito. E como é que você vê a Silmara nos próximos anos? Como prefeita, como deputada? Você traçou uma estratégia? Não, é aquilo. Eu literalmente só vivo. Eu falo assim, as estratégias são de Deus na minha vida, né? Então, eu não me preocupo muito, eu não penso muito em articular. Mas sabe quando eu vejo que eu estou, sim, hoje plena no que eu faço, eu estou muito realizada, porque eu vejo que eu tenho, sim, potencial para isso. Eu gosto de estar na política, eu faço tudo isso com muita satisfação. Eu gosto de estar na gestão. Hoje, se você me perguntar assim, você legislativo, executivo, com certeza o executivo. Não me arrependo nem um pouco, sou muito mais feliz agora tendo uma secretaria, podendo escolher e fazer e ir até o final, né? Você vê o que você quer realizar até o final. Então, hoje, eu não tenho vontade de voltar para o legislativo, não. O executivo, continuar na gestão. Então, assim, eu não planejo muito. Eu simplesmente vou vendo como que vai conduzindo e fazendo tudo de uma maneira muito eficiente. Essa semana, semana passada, num treinamento e uma palestra maravilhosa que eu assisti com a Hortência. Indico para todos que puderem, quem puder procurar. Luiz Arthur foi uma das melhores palestras que eu já vi na minha vida. Foi onde? Em Campo Grande, pela SOMASU, pela Associação dos Municípios, né? E incrível, porque ela mostrou o seguinte, que todos nós que temos objetivos, nós devemos fazer o nosso melhor sempre. Sim. Então, ela falou assim, que ela nunca foi derrotada. Ela sempre saiu de todos os jogos, ela nunca saiu como uma perdedora. E, as pessoas questionam, como assim você perdeu vários jogos? Porque todas as vezes que eu estava jogando, eu estava fazendo o meu melhor sempre. Então, não fui eu que perdi, foi o outro time que ganhou de mim. Mas eu vou fazer o melhor ainda. Ganhar ou perder é consequência, mas eu fiz o meu melhor. Sim. Então, hoje eu vejo que, eu estou todos os dias fazendo o meu melhor. Eu quero fazer o melhor ainda como uma secretária, como uma vice-prefeita. Eu quero todos os dias fazer o meu melhor. Eu preciso de uma equipe que queira fazer o melhor junto comigo, porque até ela falou muito sobre isso, né? Sobre a equipe. Todo mundo tem que estar entrosado, porque quando você é num esporte individual, agora num coletivo, você precisa das outras pessoas. Se você tem pessoas na sua equipe que não querem fazer o melhor, você não vai conseguir chegar. Então, eu vejo assim, o que me norteia é essa questão, a honestidade. Não abro mão disso de jeito nenhum. A gente vê que existe, sim, forma de fazer política de maneira honesta. Eu vou contar uma experiência para você ter noção sobre um contrato, né, que a gente está fechando da decoração de Natal, e o empresário veio, conversou comigo, com o prefeito, a gente decidiu, a maioria dos orçamentos era em torno de R$500 mil, e eu falei, meu Deus, não tem condições de decorar praça por R$500 mil, para ficar um mês é muito dinheiro. E aí a gente foi fazendo negociação e conversando, e ali a gente chegou num orçamento de 205 mil, mais ou menos, e vai ser lindo, vai ser encantador, e fechamos ali, beleza, tudo bem, tchau, né? E o empresário falou para uma pessoa conhecida nossa, que ele conhece também, ele chegou e falou assim, olha, eu vou ajudar
com patrocínios. A prefeitura, com eventos, por exemplo, a gente vai fazer a campanha do Natal Encantado, ele vai doar uma viagem para a praia, porque ele falou assim que ele ficou esperando o momento que a gente ia pedir alguma troca, que a gente ia pedir propina, e que não aconteceu isso. Ele falou, meu Deus, a primeira vez que eu vou fazer algo assim, né, ali, que geralmente eles pedem, eu falo, meu Deus do céu. Então, assim, é tão legal você ter essa leveza do trabalho, você saber que esse empresário está falando isso para as pessoas, e as pessoas falando assim, olha, ele falou isso de vocês. Eu falei, então agora eu quero apoio, porque daí o que eu falei para o prefeito, a gente não pode gastar muito, porque eu acho que aí é um desperdício. Mas os empresários não podem envolver os empresários? Sim, podemos. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai, né, a prefeitura vai decorar a praça de uma maneira muito linda, com coisas bem diferentes dos outros anos, bem modernas. E aí a gente está criando uma campanha, amanhã eu vou me reunir com o José Donizete, da Associação Comercial. A gente vai já desenvolver o projeto Natal Encantado Casas e Natal Encantado Comércios. Vamos ter premiações para o comércio mais decorado. Que legal. Então aí os comerciantes vai ter uma equipe de avaliação, que vai ter pessoas do Conselho de Cultura, da Secretaria e da Associação Comercial, bacana, que vai avaliar. Bacana. Então aí você deixa a cidade toda. E também o Natal Encantado Casas, que também vão concorrer a prêmios. Então, os prêmios, já tem uma viagem para a praia. Perto da gente tem Santa Fé, né? Que é uma que fica lindo demais. E não é só a prefeitura. São as casas. É você se envolver com isso, né? Isso então, é bacana. Você conseguir fazer com que você investir ali, beleza, o dinheiro público você decora a praça, mas e aí o resto da cidade? Ela precisa partir da iniciativa privada. Então, você imagina só as empresas disputando para ver qual comércio vai estar mais bonito. Então, gerar essa expectativa, essa vontade de se arrumar, com certeza nossa cidade vai ficar linda e a gente Sumário, quer todo nosso ano papo isso. é bom demais. Já estouramos todos os tempos, mas eu preciso tocar num assunto com você que para mim é muito caro. Eu quero saber de você, né? Eu te conheci dentro da igreja, com envolvimento, você ali dinâmica. Eu me lembro que você viajava para todo o Brasil para você se qualificar, né? Sim. E o que aconteceu? Que você deu uma afastada da igreja, né? Eu queria que você abrisse o teu coração, contasse para as pessoas, que eu acho que na vida das pessoas, muitas vezes acontece isso. Sim. De um esfriamento. Sim. Não estou falando que seja o teu caso, não, né? Mas de um afastamento da igreja. Conta para nós. Foram questões pessoais bem complicadas na época, Luiz Arthur. Até elas me feriram bastante, né? A gente estava numa atuação da igreja muito forte, de liderança, de vários projetos, de estar muito à frente, né? Eu e minha família na época, né? Então, assim, houve situações... não precisa especificar nada. Não vou especificar, mas houve ali, sim, uma questão de problemas pessoais dentro que me atingiram muito pessoalmente. Eu me assustei muito com a forma que esses problemas foram tratados, né? Eu esperava que fosse tratado de uma maneira e na época foi de outra maneira. E aí, na época, a gente saiu da igreja, a gente procurou outra, né? E aí foi desencadeando muitos problemas pessoais nessa questão da liderança em si, não da igreja, não de Deus, não dos meus princípios. Mas no momento eu entendi que eu não caberia mais diante das coisas que as pessoas tinham feito, pessoas, né? Então não Deus mesmo, das coisas que pessoas tinham feito comigo e com a minha família. Então isso me feriram muito, né? Tanto é que assim, meu filho também, né, foi criado dentro da igreja, o Thiago, graças a Deus, está lá com 20 anos, 3º ano de medicina. Amém. Igual o seu filho também, tá super bem, graças a Deus. Então, assim, me feriram muito a ponto que a minha família falou, opa, pera lá, vamos te proteger, né? Então, ali eu me afastei, tentei ir para outras denominações, mas eu confesso que o meu coração ali é da IPI, não adianta quando você tem uma conversão em um lugar, uma identificação. Eu me identifico muito com os princípios da presbiteriana independente. E como é que faz isso no teu dia a dia? Você fica pensativa? Hoje eu tô tão atarefada que muitas vezes eu não penso. Então, é mais quando eu estou ouvindo um louvor, alguma coisa, quando vem memórias no celular, principalmente Facebook, resgata muita coisa, né? Então, ali me dá aquele, assim, quando eu encontro pessoas que são da igreja, que, assim, muitas pessoas chegam, me abraçam e falam assim, olha, tipo, a gente quer você lá de volta um dia. Então, assim, eu sei que vai chegar um momento que isso pode acontecer de volta. Eu vivi foram praticamente 21 anos
dentro da IPI aqui de Cacilândia. Então, assim, eu espero que isso tudo um dia se reconcilie, né? Não estou fechada a isso de forma nenhuma, mas ali era o meu cantinho, era o lugar que eu sentia mesmo que a minha ideologia cristã... eu fiz muitos cursos de liderança, Luiz Arthur, com diversas denominações, principalmente da Batista, que também gosto muito da forma deles trabalharem, porque o que eu mais priorizo dentro da igreja é o conteúdo bíblico, é estudo mesmo. E o que eu gostava muito da presbiteriana era isso, era concreto. A gente fazia curso de educação de filhos à maneira de Deus, curso de finanças à maneira de Deus, curso de casamento, curso de como você ser um bom líder. Então, assim, não é alguém falou, foi uma revelação. Não, era a palavra de Deus. Então, assim, o que eu aprendi foi muito sólido. Foram muitos anos. Então, foram problemas pessoais que, graças a Deus, já estão cicatrizados, né? Eu já tenho maturidade para saber que eu não posso pôr expectativa e nem vou me apegar a um sofrimento. Porque tem pessoas que eu por até exemplo, levo isso como desculpa, né, Sumara? Sim. Para nunca mais retornar à igreja. Sim, né? E não, tipo, foi uma fase, aconteceu, tá. Mas eu vejo assim, eu também não vou pegar isso para ficar sofrendo. Porque tem gente que gosta. Né? Tem gente que gosta da bengala. Tipo assim, fizeram isso comigo. E, não, aconteceu. Porque eu entendi que na minha vida eu também frustro pessoas, eu também magoo pessoas, eu também não sou 100%. Então, como que eu vou pôr expectativa do outro ser, se eu também não sou com o outro, né? Então, eu vejo que hoje eu vivo uma vida mais leve, porque eu já passei por muitos momentos da minha vida, até da saúde do meu filho, por exemplo, né? Todo mundo ali na época na igreja também acompanhou. E eu falo assim, gente, tem tantas coisas graves, né? Que a gente tem que dar tantas graças. Olha só, esse final de semana eu levei para Campo Grande, foi uma experiência muito boa. O Otávio, ele é de Cacilândia, eu acho que é paralisia cerebral, a sequela que ele teve, ele tem 15 anos de idade, e ele foi escolhido pela Federação de Futebol, PC, para representar o estado nos Jogos Brasileiros. E eu estava indo para Campo Grande, com uma viagem familiar, era aniversário das minhas sobrinhas, e a mãe não tinha coragem de deixar. Ele ia junto com o professor dele, com o Thiago, que acompanha ele, porque ele precisava fazer esse treinamento com a equipe lá em Campo Grande. E a Fundesport ligou para a gente e falou, nós precisamos desse atleta, vocês precisam trazer. E a Fundesport tem nos ajudado muito. Então, ali eu falei, não, eu vou levar, né? E foi tão bacana. E ali, aquela experiência com aquele adolescente ali de 15 anos, com todas as limitações, indo viajar pela primeira vez, ficando longe da família dele, para representar o município, para jogar futebol dentro das limitações dele, sabe? Ficando longe da família. Então, eu falo assim, tanta coisa que tanta gente sofre, tantas pessoas superam tantos desafios na vida, né? E aí a gente vai pegar um probleminha e ficar grudado nele. Não, eu falo que hoje eu já não consigo mais, não. Tem problema? Tem, todo mundo tem. Mas a gente pode olhar para a solução, né? E a Sumara, como é que ela consegue ter essa intimidade com Deus? Como é que ela procura, como é que ela busca? Com aquela questão da sintonia mesmo, com oração, com a busca da palavra, com louvor e com tudo concreto que eu aprendi. Por isso que eu gosto muito da doutrina da Igreja Presbiteriana. É tudo concreto, é maçudo o conhecimento, né? Não é algo superficial. Então, assim, a igreja investiu muito em mim. Eu fiz muito curso de liderança, igual você falou, viajei muito, eu fui para missões, eu fui para o Nordeste. Eu tive experiências, assim, que forjaram mesmo o meu coração, e isso me deixa numa rocha firme a ponto de saber que, olha, eu não vou me desviar desses caminhos, não é porque eu não estou frequentando a igreja que eu vou afastar dos princípios e conhecimentos que eu tenho. O Espírito Santo habita aqui, ele me sinaliza o que eu posso, o que eu não posso, principalmente nessa área da política, porque o que a gente vê hoje de políticos que usam a Deus, né? Pessoas que usam o evangelho para ter benefício, e não é o meu caso, né? Eu sempre deixei, até na época da eleição falavam isso, ela vai ficar fazendo apelos da igreja, tanto é que você lembra, a igreja em nenhum momento não se posiciona, né, para fazer campanha, para pedir voto. Então, mas os cristãos, eles precisam estar à frente, sim, das lideranças, isso é sem dúvida, porque uma das coisas que eu até sempre falo, sempre que a gente que eu entro em contato com alguma pessoa, eu faço questão de falar assim, Luiz Arthur, você não tem noção, o meio político é muito complicado. Tudo, até assim, as licitações.
a gente ia... Uma pessoa entrou em contato comigo no começo do mandato para falar assim, olha, eu organizo eventos esportivos e tal, e não sei o quê. Eu falei, já vou te avisando. Tudo bem, mas comigo vai ser diferente. Eu não sei como era antes com você aqui no município, mas eu sou cristã e tal. Nossa, que bom, que bom. Eu também sou, e sempre era muito complicado e tal, e não sei o quê. Então, hoje, é um dos meus maiores parceiros que tem. É o Everton, de Paranaíba. A Copa que a gente teve aqui do ciclismo foi ele que organizou, a corrida do trabalhador, a agenda do ano que vem já está completa com ele, porque assim, é uma pessoa que viu a minha seriedade, respeita, e hoje ele me defende. Quando as pessoas começam a falar mal de mim, principalmente assim, é muito ingrata essa questão quando você está na gestão. Você faz 90%, você não pode fazer 10%, a pessoa, não fez. Não faz nada pelo esporte. Não. Olha o tanto que a gente está fazendo pelo esporte, o tanto que está mudando a realidade do esporte. E tem gente que fala que eu não estou fazendo. E falando em esporte, quais são os próximos eventos até o final até dezembro? Olha só, semana que vem, bem lembrado, a gente tem um festival de música 7, 8 e 9 ali na praça. E dia 9 nós vamos fechar com chave de ouro com um grande show do João Bosco e Vinícius. Então vai ser assim, um baita show. Isso aí foi show um presente mesmo. Sim, sim. E estamos sofrendo aqui para organizar, você não tem noção. Já mandaram para mim as coisas que precisa ter, camarim, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu. Depois do festival, o que vai ter? Depois do festival, a gente ainda está na organização do Campec. Este final de semana também, Luiz Arthur. Já agora, para quem gosta, no sábado, lá no Ginásio Esportes, nós teremos o Campec de ginástica rítmica. E é muito legal, porque as meninas aqui, elas gostam bastante. E esse ano, o prefeito autorizou, a gente está trazendo a Federação de Ginástica Rítmica com tapete. Vai ter uma qualidade do evento muito maior do que sempre era. Então, a gente está investindo nos esportes aqui, né? E não é caro. Ficou na faixa de R$13 mil para a gente trazer eles, trazer tapete, trazer os árbitros, para não ter aquela coisa assim, a escolha foi tendenciosa. Não. A gente está conseguindo muita parceria com a Fundesporte. Todos, por exemplo, o atletismo, foi a primeira vez que nós tivemos um atletismo com a Federação de Árbitros de Atletismo aqui em Cacilândia. Agora, de handball, vai ser a federação. Porque quando você põe árbitros do município, sempre é tendencioso para falar que estava roubando, que não estava. Então, assim, o Campec as pessoas levam muito a sério. As escolas gostam muito, né? Então, a gente colocou transporte levando, tem frutas, tem água, tem tudo para os atletas lá. Então, esse final de semana, nós temos o de ginástica rítmica e temos de natação também. Passando o Campec, qual que é o próximo? Depois a gente tem motocross e fisiculturismo. Motocross vai ser 6 e 7 de dezembro, no primeiro final de semana de dezembro. A Fabi não pode perder, não, hein? Por favor, o Fabinho tem que ganhar aqui em Cacilândia. Ele teve aqui, foi muito legal. Sério, ele é um grande atleta, né? Todo mundo. Fisiculturismo? Fisiculturismo, você acredita? Que legal, tá na Dia moda, 6 de dezembro, nosso vereador Peter Simon, que agora tá todo lá fitness também. Legal. E ele vai participar, inclusive, é ele que está trazendo, ele que entrou em contato com o pessoal, né? A prefeitura está apoiando. Feminino e masculino? Feminino e masculino, então vai ser, não sei se é do Centro-Oeste. Vai ser uma etapa do Estado? Vai ser uma etapa do Estado. Aqui em Cacilândia, dia 6, a gente não sabe ainda o local. Será que dá tempo de preparar o Leandrinho? Eu acho que dá, quem sabe? O Leandrinho, vamos preparar o Leandrinho. Eu vou patrocinar o Leandrinho. Vai lá, Leandrinho. Então, assim, aí em dezembro nós temos esses dois eventos. A gente já está encerrando o calendário, porque foi muito intenso esse ano no esporte. E aí a decoração de Natal, provavelmente ela vai ser inaugurada na primeira semana de dezembro, com toda essa questão do comércio. E aí a gente vai ter aquela semana que o comércio fica aberto, nós teremos atividades ali, sempre na concha acústica, na praça, apresentações culturais. Já está acordado estender o horário do comércio já? Sim. Com a Associação Comercial sempre faz bem isso. parceira, né? Bacana. Nós conseguimos também, outras coisas que eu consegui para o esporte, que é uma pista de ciclismo, não sei se você chegou a ver, ali perto da ABB, naquele terreno, que era um buracão, tinha um campo de futebol ali, mas não era cuidado, tinha muito entulho. Ali já tinha um projeto, né, que estava no governo, só que não levaram para frente. Chama Pedalando MS. E o Estado dá as bicicletas em parceria com o SESI, mas eles não vão mais dar como era o projeto. Era um container que ia vir, o outro mandato não conseguiu, mas aí eu fiz o compromisso, a gente arrumou a pista. Quarta-feira está indo um funcionário meu para Campo Grande para fazer o treinamento junto com o Diego, que dá os treinamentos, e vai vir 20 bicicletas para cá. Mara, está acabando o podcast, mas eu preciso te perguntar uma coisa. Você desculpe, mas eu tenho que te aproveitar, né? A tua agenda é corrida. Isso faz umas 3 semanas, né, Leandrinho, que tem aquele desafio, né, que eu estou fazendo, né? Isso.
Umas 3 semanas me desafiaram, o Lisandro, Etienne, aí para mim me entrar em forma. E aí estamos nessa batalha. Uma das coisas é caminhar, né? Por isso que eu quero chegar em você. E eu vou caminhar ali, quem vai para o cemitério, né? Ando ali em volta ali, no sábado tem que dar 4 voltas. Mais ou menos 1 hora, mais ou menos, né? Mas por que eu estou falando disso? Porque eu vejo, cara, tirou um fininho de mim sábado, mas um fininho de mim. Era uma carreta, estava do lado direito, e um outro carro passou e entrou no lado que é sinalizado só para pedestre, mas o cara entrou para... Cara, me tirou um fininho. Existe alguma possibilidade, você já pensou nisso, um lugar de caminhada que nem existe nos outros lugares, que tem aqui? Porque que tem de gente que quer caminhar e não tem lugar adequado para caminhar, né? Tem a avenida ali que vai para... É horrível, né? Existe isso? Sim. Aquela avenida, ela já vai ser revitalizada e o projeto dela todo é de fazer uma pista de caminhada boa em toda a avenida e no final dela... que o prefeito quer, está tentando recurso para isso, é fazer um lago lá. Então, ali a gente iria mudar o local de caminhada, porque realmente ele não é muito adequado, né? O lugar já é estreito, então seria mesmo na avenida ali da Juraci Lucas, tem projetos para isso. E na outra avenida também, que vai fazer ali da rodoviária, aquela ali também seria um bom lugar para caminhada, porque daí já vai construir, né? Um específico para caminhada ali na calçada. Bacana, boas ideias, então vamos torcer para ter tudo certo. Vai dar. Sumara, muito obrigado por você estar junto com a gente. Quero te trazer outras vezes aqui para você contar, né, todo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Isso é muito legal, acho que incentiva as pessoas da nossa comunidade, né? E tenho certeza que teu início, tua jornada no executivo só está num pequeno caminhar aí, que ainda vai vir aí muita coisa pela frente. Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e deixasse uma mensagem para a nossa comunidade, né? O que você tiver vontade, que você deixasse aí brevemente um recadinho para eles. Muito obrigada, primeiro, pelo convite, né, de estar aqui podendo compartilhar com vocês. E, assim, eu tenho muita gratidão pela confiança que a comunidade tem no meu trabalho, pelo apoio que eu tenho recebido. Eu sei que eu, geralmente, não consigo fazer tudo o que as pessoas querem. É até uma das coisas que eu quero repetir aqui, Luiz Arthur, que a gente estava conversando ali, a gente esqueceu de tocar nesse ponto. Eu sou o secretário de Esportes, Turismo e Cultura. Sou vice-prefeita, né, mas eu estou atuando como secretária. Muitas pessoas, elas não estão entendendo. Elas falam assim, nossa, você só está preocupado com o esporte, com o turismo, só está preocupado com os eventos. Nesse momento da minha gestão, sim, porque o vice-prefeito ele não tem muita atuação. Quem decide tudo é o prefeito. Então, eu me recolhi como secretária e estou atuando na minha pasta. Então, as pessoas têm que entender que essa é a minha função. Cada secretaria tem o seu trabalho ali e todos estão trabalhando muito bem também. Então, é isso. Eu quero agradecer a comunidade pela confiança, pelo carinho e saber que, realmente, as pessoas elas têm que começar a participar mais da vida da gestão pública. Não só criticar, mas chegar para a gente, cobrar, mostrar, ser mais atuantes também, né? Eu sempre, todos os eventos, tudo que a gente está fazendo, a gente está tentando envolver a comunidade para que a nossa sociedade se desenvolva com característica da nossa comunidade, não como a característica do gestor, ele que decide, não. A comunidade ela precisa participar, eu sempre gostei de atuar na comunidade, por isso, para ficar a cidade se desenvolver com a cara de cada um de nós ali. Legal. Joia. Obrigado, Sumara. Obrigado pela audiência, né? Não se esqueçam, se inscrevam no YouTube, no Instagram, compartilhem, deem like, que isso faz com que mais pessoas possam assistir esse programa, né? Que a gente faz com tanto amor, tanto carinho, tanta dedicação. Tá bom, gente? Obrigado, uma boa noite e até mais.